É alegria a gente estar aqui. Eu tive a oportunidade de estar aqui revendo pessoas que eu não via há muitos anos. Como eu disse para a Maria, 300 anos. E foi falado também que essa casa é uma co-irmã. A fundação dessa casa tem tudo a ver com o André Luiz, e isso para mim me toca muito, né? A presença do Silvio Danair também aqui, que é nosso companheiro lá há tantos anos, também me gratifica muito, me deixa assim muito tranquila, né, de estar aqui hoje. Coincidentemente, quando eu conversei com a Ierta sobre a palestra, recentemente, aí eu pensei assim, nossa, o que eu vou falar? E eu sempre que eu tenho algum compromisso, assim, eu sempre entro em meditação, eu faço uma oração para que Jesus me inspire para ver, assim, no que eu posso contribuir. E me veio muito fortemente falar sobre fé e sobre Jesus. São assuntos, assim, muito simples, mas que são da nossa necessidade de todo dia, de todo momento. Aí quando eu cheguei aqui, eu recebi o papelzinho da mensagem que fala sobre fé. Então eu falei assim, olha, então estamos em casa. E por que eu acho que a gente tem que refletir muito sobre esse assunto nesse momento da humanidade? Nós estamos passando por um grande turbulhão. Eu acho assim que nós estamos em pleno apocalipse, né? Se a gente fizer uma passagem assim pelo mundo, nós vamos ver assim que a nossa humanidade está passando por um momento muito difícil, de muito sofrimento, muitas provações e de muita reflexão, de necessidade da gente de muita reflexão. Por incrível que pareça, nós estamos em 2016 e os nossos problemas continuam basicamente os mesmos. Guerras intermináveis, refugiados, mortos por não atingirem o seu objetivo, fome, poluição, o planeta está pedindo socorro, até o nosso planeta está pedindo socorro, não é só a humanidade. Então nós estamos assim, envoltos em problemas muito sérios, problemas existenciais muito sérios. E o nosso país, como todo mundo sabe, também está passando por uma fase muito difícil, né? E nós temos recebido pelo WhatsApp, pela internet, pelos e-mails, orientações da espiritualidade em relação à nossa postura enquanto espírita, né? De termos assim um equilíbrio e buscarmos a paz. E para a gente buscar esse equilíbrio, buscar a paz, estar bem com a gente mesmo, só tem um caminho. É Ele, é Jesus. Não existe outro caminho. Tanto é que Ele dizia, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Então a nossa opção, a nossa, assim, não seria nem somente uma opção, mas a nossa obrigação como espíritas é buscarmos Jesus. E a gente relembrando o que ele disse quando esteve aqui, enquanto ele esteve aqui, ele dizia assim, a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Ele disse outras coisas muito interessantes também. Buscai e achareis. Pedi e dar-se-vos-á. Então observem bem que Jesus se prontificou. Ele se declarou para nós como o caminho, a verdade, a vida. E nós estamos ainda perdidos buscando alguma coisa. Nós estamos ainda, diríamos assim, na nossa vida, do dia a dia, desencontrados de Jesus. Então a pergunta que se faz nesse momento é,
Como encontrar Jesus? É muito comum a gente ouvir falar assim: eu peço e não recebo, eu busco e não acho. Como fazer? Como chegar até Jesus? Existe um caminho que se chama fé. Porque ele mesmo nos disse, no seu evangelho a gente aprendeu assim, que quando Jesus curava alguém, ele dizia: a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Então vamos buscar bem quais os verbos que Jesus utilizava. Buscai e achareis, pedi e dar-se-vos-á, tudo que pedirdes em meu nome, eu vos darei. Né? A tua fé te salvou, a tua fé te curou. Observem bem que isso dá para a gente ter um primeiro e grande ensinamento da busca da fé. Ele sempre disse: busca, pede, é sempre esperando a nossa atitude. Ele não vem ao nosso encontro sem que a gente se disponha. Perceberam? É necessário uma atitude nossa, né? Dar um passo, fazer alguma coisa para ir de encontro até Ele. Então isso é um ensinamento muito interessante, muito importante e que nós precisamos refletir. Por que será que tudo é assim: ajuda-te que o céu te ajudará, buscai e achareis, pedi e dar-se-vos-á? É porque nós precisamos ter essa iniciativa. Tem que partir de nós essa iniciativa de buscarmos a fé, de buscarmos Jesus, para que a gente possa realmente encontrá-lo. Então, e geralmente, a gente espera receber gratuitamente, assim, ó. Perceberam? Então eu falo que Jesus é um grande educador, um grande mestre, ele faz jus ao seu nome de mestre, né? Porque ele veio nos ensinar que realmente nós, se quisermos aprender, nós temos que nos dispor a isso, nos abrir o nosso coração a isso. Falar: eu quero, eu vou, eu me disponho, eu me coloco. Porque normalmente a nossa postura na vida é de eternos pedintes que esperam receber de mão beijada, assim, tudo. Como dizia, não existe almoço grátis, né? O inglês tem essa expressão que a gente traduz assim: não existe almoço grátis. Tudo tem que ter uma contrapartida. E a contrapartida nossa para esse encontro com Jesus é a nossa disposição, é o nosso querer, é a nossa ação, a nossa atitude. E outra coisa muito séria para a gente buscar Jesus e realmente encontrar Jesus e sentir Jesus. Muito mais assim, eu falo que é sentir a sua presença na nossa vida. É o conhecimento. Esse conhecimento que não é aquele conhecimento puramente intelectual. É o conhecimento da vida, do que realmente nós somos, do que estamos aqui, para que estamos aqui, qual é o nosso propósito, qual é o nosso objetivo, né? E uma coisa muito interessante que a gente sempre fala assim: precisa ter conhecimento, mas eu digo assim, precisa muito mais do que conhecimento. É um conhecimento que nos leva à consciência. Hoje fala-se muito em ter consciência. O que é consciência? Nós sabemos que o conhecimento é o saber. A consciência é viver o que se sabe. Então, muito mais do que intelecto, muito mais do que você saber intelectualmente, conhecer intelectualmente verdades, é você viver aquilo que você conhece. Essa é a proposta da nossa vida, é o propósito da nossa vida. É conhecermos e vivermos aquilo que nós conhecemos. Termos consciência. Quando nós atingirmos esse estágio da consciência, nós vamos sentir a presença, nós vamos buscar e vamos receber, nós vamos pedir e nos será dado, porque nós estaremos realmente sintonizados, conectados a Jesus. E nós, espíritas, temos um recurso
excelente da nossa doutrina. Porque a nossa doutrina, ela nos oferece este conhecimento. Falta somente a nossa parte, que é da vivência, do viver aquilo que se conhece. Observem bem o recurso que nós temos no Espiritismo, desse saber que nós não somos apenas um corpo. Para nós não nos identificarmos apenas com aquilo que nós aparentamos ser, mas que nós não somos, mas que nós temos. Então nós temos que fazer uma diferença aí entre o ter e o ser. Eu tenho um corpo, é isso que é a minha aparência, mas eu não sou o meu corpo. O que eu sou um espírito, eu sou uma alma, que é o espírito encarnado. Esse conhecimento que o Espiritismo nos proporciona é fundamental para a nossa transformação, para nós encontrarmos realmente, sentirmos realmente Jesus, né? Então esse é o ensinamento básico. Eu não posso me identificar com aquilo que eu aparento, mas eu tenho que cuidar da minha essência, que é espiritual. Mas se eu tenho um corpo, eu também sou responsável por ele. E como é que eu tenho que cuidar do meu corpo? Primeira coisa que a gente sabe, não pode ter uma vida sedentária, a gente tem que fazer pilates, né? A gente tem que fazer exercício, a gente tem que se cuidar fisicamente. É a nossa obrigação, porque nós recebemos esse corpo, né? Com o propósito de evoluirmos através dele. Então, primeiro ponto é nós tomarmos consciência de que nós temos que cuidar dele. Nós somos responsáveis por este corpo. Ele é um instrumento da nossa evolução, né? Então, é muito séria a nossa participação nessa vida em relação à responsabilidade que temos com esse corpo, do cuidado com ele. O sedentarismo a gente sabe que não é bom, então a gente precisa fazer exercício. Não precisa fazer tanto, assim, basta caminhar. O pessoal antigo caminhava e se dava muito bem com isso, porque foi para isso que nosso corpo foi planejado, né? Outra coisa, nossa alimentação. Todo mundo sabe o que é bom e o que não é bom, e a gente se descuida muito. Nós sabemos que nós temos que ter uma alimentação natural, nós temos que procurar ao máximo coisas que não vão agredir o nosso corpo. Então, isso também é nossa responsabilidade. Porque cuidar da nossa alimentação é cuidar desse instrumento. E cada um de nós é responsável pelo seu corpo, dessa dádiva que Deus nos deu nesta vida. Outra coisa que nós temos que tomar cuidado com o que nós pensamos, com o que nós sentimos. Porque nós temos pensamentos, nós temos sentimentos, nós temos que cuidar. Que nível que nós estamos pensando, que nós estamos sentindo. Ultimamente nós estamos tendo assim uma avalanche de pensamentos sombrios, de pensamentos de desesperança, de tristeza com relação a tudo isso que está acontecendo no nosso país. Então a espiritualidade tem nos mandado muitas mensagens, nos alertando com relação a isso. O que nós estamos fazendo com essas mensagens que nos estão sendo passadas? Que nós temos que manter a nossa paz, que nós temos que manter o nosso equilíbrio, porque também a nossa paz e o nosso equilíbrio reflete no ambiente em que nós existimos, no ambiente em que nós vivemos. A nossa psicosfera depende muito do tipo de pensamento e de sentimento que a gente nutre, né? Então nós também somos responsáveis, não somente pelo nosso corpo, pelo nosso somente eu, mas também pelo nós. Porque um eu desequilibrado, que só pensa no pior, que só pensa em desgraça, que só ele contamina o ambiente em que ele está. Nós sabemos isso, André Luiz nos fala muito abertamente sobre isso, da nossa influência no meio ambiente. Esse termo psicosfera, né, que a gente lê muito na doutrina espírita, nos ensina isso. Quer dizer, uma casa, por exemplo, em que tenha pessoas que pensam no bem,
que estão sempre, né, bem intencionadas, o ambiente é gostoso. Como é o centro, a gente entra no centro espírita, é uma delícia, uma tranquilidade, uma série. Por quê? Porque aqui a gente vem e só pensa coisa boa. E na nossa casa, como é que é? E no nosso trabalho, como é que é? Muitas vezes a gente fala assim, mas onde eu trabalho, nossa senhora, é uma coisa horrível, uma coisa pesada, né? Então, olha a nossa contribuição. A gente, como espírita, sabe que nós temos um poder de dissolver a energia negativa, né? E de contribuir. Não, muitas vezes a coisa é tão violenta que a gente sozinho não dá conta, mas a gente pode, pelo menos, minimizar o problema. Então, uma outra coisa também é essa parte da espiritualidade. A nossa necessidade de orarmos, de estabelecermos esse contato com Jesus, com o plano superior, e de fazermos também meditação. Eu, particularmente, eu acho muito interessante a meditação, porque a meditação é um silêncio aqui dentro. É a gente voltar-se para dentro de si mesmo, estabelecer um silêncio. Nós temos um exemplo muito lindo no Evangelho, quando Jesus saía de vez em quando, ia lá para o deserto, ia para algum lugar assim, para meditar. Hoje a prática da meditação é uma prática que está sendo assim muito divulgada, muito propagada, e eu particularmente recomendo, porque a gente quando começa a exercitar isso, é uma paz interior, é uma coisa muito boa que a gente sente aqui dentro. Então, além de orar, porque geralmente a gente ora muito para pedir, então trabalha muito com o intelecto da gente, com o cérebro. Na meditação você silencia tudo, você vivencia o seu eu, o seu mundo íntimo. Então isso aqui dá uma energia muito poderosa de paz íntima, muito assim, muito gostoso de se usufruir. Então eu falo que nós, espíritas, temos que agradecermos a Deus por ter nos dado essa oportunidade nesta vida, de estarmos vivenciando esses ensinamentos, de estarmos reunidos com outras pessoas que pensam mais ou menos assim, que contribuem cada um com a sua colaboração de conhecimento, cada um fala alguma coisa e nos ensina e nos alerta. Porque um grande ensinamento também para a gente chegarmos a Jesus e que o Espiritismo nos oferece como um grande recurso de conhecimento é que nós não somos apenas desta vida. Nós não estamos aqui pela primeira vez, mas nós já existimos várias vezes. E vamos continuar ainda voltando outras vezes. Pode ser nesse planeta ou até em outros, mas temos várias vidas. Isso nos dá um alento muito grande. Porque quando a gente pensa que a gente tem tanta coisa ainda para aprender, e que a gente vê que os 80, 90 anos não vai dar conta da gente aprender tudo. Eu já vou fazer 70 o ano que vem, então eu já estou pensando, meu Senhor amado, a coisa está feia para o meu lado, porque eu penso assim, falta pouco, eu preciso caprichar. Agora nessa reta final a gente tem que caprichar, né? Então, esse conhecimento da reencarnação é um conhecimento muito importante, que nos dá, assim, também uma responsabilidade muito grande, porque a gente sabe que se a gente está sofrendo, existem coisas que acontecem na vida da gente, que a gente fala assim, meu Pai do céu, mas eu não me lembro de ter feito nada para merecer isso nessa vida. Aí lá, e para trás, o que a gente andou aprontando? Se nessa a gente não é lá essas coisas, a gente imagina lá para trás o que a gente andou fazendo. Então, esse conhecimento nos dá, acima de tudo, esperança. Porque se eu não der conta agora, né, só que a gente não pode ficar deixando muito para depois, né? Que nem aquele cara que está devendo no banco, né, e fica deixando para depois, porque o juro vai. Eu acho que Deus é um credor muito generoso, porque Ele deixa a gente pagar a nossa dívida em várias vidas, em várias prestações, né? Não fala assim, tem que pagar agora e fim de papo. Então eu falo assim, mas a gente não pode ficar exagerando
no deixar a coisa ir acontecendo, porque a coisa vai somando, perceberam? Então a gente tem que ser um pouquinho assim, seria assim mais otimista, mas não tão assim de deixar para depois, para aprender depois, porque o momento é agora. E nós sabemos que nós estamos, eu tenho um amigo do André Luiz, que vocês conhecem muito bem, Manuel Jorge. Outro dia ele me falou assim, o tempo de misericórdia acabou. Eu falei, nossa, tempo de misericórdia acabou. Ele falou, Maria Lúcia, nós estamos no final dos tempos. Né? Então agora, é assim, antigamente você fazia alguma coisa errada, então você tinha mais tempo para ir pagando, a coisa era mais leve, nananana. Agora, encurtar o tempo. Né? E se a gente observar bem na nossa vida, na vida de muitas pessoas que a gente conhece, a gente vai ver que realmente o tempo de misericórdia acabou. Agora é ou vai ou vai. Porque a Terra chegou num momento, pelo que os Espíritos nos ensinam, que agora ou vai ou vai. Quer dizer, quem não for, vai para outro lugar. Perceberam? Nós estamos numa definição, num momento de definição. Porque é irrevogável, a Terra vai passar para um outro nível evolutivo. Né? E olha, é vergonhoso até a gente saber disso. Pelo Livro dos Espíritos, a gente sabe que o nosso planeta é o penúltimo da escala evolutiva. Abaixo, só mundo primitivo. Gente, o dia que eu li isso, eu fiquei numa tristeza. Falei, meu Deus, onde que eu estou ainda? Né? É desesperador a gente ver que a gente ainda está muito longe. A coisa ainda é muito mais assim, preocupante do que a gente pensa. Por isso a gente pode perder tempo. Então eu falo que, através da doutrina espírita, e com todos esses conhecimentos que nós estamos adquirindo, que nós estamos recebendo através do Espiritismo, nós só temos que agradecer. Mas agradecer assim, muito, mas muito, por esta oportunidade, porque cada livro espírita que a gente lê, cada conferência que a gente ouve, cada palestrante, cada curso que a gente faz, a gente tem a oportunidade, né, de aprender a viver e buscar uma vida melhor. Uma coisa que eu falo assim que é muito importante, né, é nós estarmos prontos para observarmos, porque a gente muitas vezes não tem cultura que eu falo livresca, né? Cultura material, mas a gente existem pessoas que nunca foram na escola. Eu tenho um exemplo do meu pai. Meu pai é um dos fundadores lá do André Luiz. Ele nunca esteve um dia numa escola, mas eu considero meu pai um sábio, porque o que ele sabia, o que ele vivia, né? O que ele fazia, não era de uma pessoa analfabeta. Né? Então, eu falo assim, não é apenas o livro que vai nos dar esse conhecimento. Nós podemos adquirir o conhecimento observando. Sabe? Aquele olhar assim de querer aprender, não é aquele olhar distraído que muitas vezes nós temos na vida e que a gente não presta atenção em nada. Passa assim, ó, batido. Mas a gente tem que começar a olhar as coisas que nos acontecem, que acontecem no mundo, e refletirmos a respeito. E outra coisa mais importante ainda do que a observação, é a autoobservação. Essa autoobservação é fundamental para a nossa evolução. Porque se a gente só observa, e a nossa prática geralmente é assim, observar, nossa, fulano ainda não conseguiu aprender isso. Nossa, porque o fulano, porque perceberam, a gente só olha o outro. A gente aprende olhando o outro. É inegável isso. A gente aprende muito. Porque o sofrimento do outro nos ensina. O que ele fez e deu errado nos ensina. Nós não vamos fazer mais aquilo. Né? Então, mas existe uma observação que ela é muito séria, que muitas vezes nós deixamos de lado, que é a auto-observação, é observar-se. Gente, eu acho que é a síndrome
da idade. Ultimamente eu tenho muito esse negócio de ficar assim, Maria Lúcia, pelo amor de Deus, ainda? Sabe quando você começa a se pegar assim em umas coisas assim que você fala, não é possível que isso eu ainda não aprendi. Então eu acho que com o tempo, com o amadurecimento, a gente vai tendo esse olhar para dentro. Não é aquele olhar assim de Deus me livre, não é assim. Mas é um olhar de querer aprender, de querer mudar, de querer ser melhor, né? E isso eu acho que a maturidade nos oferece. Porque a gente começa assim, ainda não aprendi isso. Eu vou aproveitar que meus netinhos não estão mais aqui, eu vou contar uma história para vocês. Eu estou vivenciando agora na minha terceira idade uma experiência muito interessante que é de estar muito perto deles. Eu fiz uma avaliação minha como avó, gente, fiquei horrorizada. Falei, não é que eu não aprendi, porque eles tiram a gente do sério, porque eles são muito. Eu falo que essa geração que está vindo agora, eu criei 3 filhos, assim, numa boa, tranquilidade, nunca tive problema. Essa molecadinha que vem vindo agora, quem tem neto, quem tem filho pequenininho, sabe. Gente, eles são demais, eles dizem coisas que você fala assim, como é que o cara com 3 anos me fala um negócio desse? Eles te questionam, eles te tiram do sério, porque a gente está acostumada com uma geração que você fala, você é a mãe, você é a avó. Eu nunca ousei levantar a voz para minha avó e questionar a minha avó. Perceberam? Os meus filhos também em relação às avós. O meu neto, ele me questiona, com 3 anos. A minha netinha com 2 também, às vezes ela fala, eu nem entendo direito, mas ela fala. Perceberam? Então eu falo assim, gente, o mundo está mudando, a gente vê por esse povo que está nascendo agora. O mundo já não é mais o mesmo, o mundo que eu falo são as pessoas. Perceberam? Eu falo que é um povo que está vindo com o HD já cheio. O nosso está praticamente vazio, mas o dele já vem cheio, eles já sabem tudo, é assim, ó, pá! Né? Então é uma experiência que eu me sinto assim. Sabe aquela pessoa que está querendo alcançar alguém que corre muito? E que fica de língua de fora? Eu estou assim como a avó. Porque a gente fica assim, como é que eu alcanço esse povo? Então eu estou tendo uma experiência que eu falo assim, Deus está me dando agora na reta final, a avaliação. A gente começa o curso, vai aprendendo, chega no final, todo curso não tem o final e não é avaliação, eu me sinto em plena avaliação. E o pior é que eu estou ficando triste comigo, porque eu estou levando cada nota baixa, eu mesmo me dou. Eu falo assim, Jesus amado, estou com quase 70, a minha paciência não é tudo aquilo que eu pensava que fosse. Eles estão me colocando à prova. E eu falo assim, que eu falo que Deus me colocou numa prova, claro que uma delícia, porque ser avó é uma delícia. Mas é um período que eu estou refletindo muito sobre a minha paciência. Esse conceito de paciência, eu achava que era uma pessoa paciente. Nossa, não é? As pessoas falam que eu sou e eu me achava. Até o dia que eu comecei a conviver com ele, eu falei, não sou. Já preciso mudar isso aí também, já preciso melhorar isso aí também. Então, essa observação, isso parece uma brincadeira, mas não é. Isso é aprendizado. E nós aprendemos com os outros. Por isso que o nosso próximo é a pessoa muito importante na nossa vida, seja lá quem ele for. Principalmente o próximo mais próximo. Eu falo que existe, a sabedoria divina é tanta, que ela coloca no quadrado do lar os grandes mestres da nossa existência. Quando a gente tem um filho que está com problema matemática, eu estou citando esse exemplo porque eu tive professora particular de matemática, eu detestava matemática. Então, a minha mãe arranjou uma professora particular para mim. Eu falo que Deus é a mesma coisa, Deus é tão generoso que Ele fala assim, está ruim na paciência, vamos colocar 2 netinhos bem próximos da idade um do outro, assim, lá encostadinho, mora encostado na minha casa. Então eu falo assim, gente, olha a sabedoria.
Olha o teste. Olha a oportunidade do aprendizado. Oportunidade de aprendizado. E o que a gente não pode, e o que normalmente a gente faz, a gente se revolta contra o professor particular. Não é? Porque quem são os nossos professores particulares dentro da nossa casa? O nosso marido, a nossa sogra, a nossa... Sabe? Aquelas pessoas assim que você não pode escapar. E Deus é tão sábio que Ele coloca assim, ó, a tua necessidade está ali, ó. E aí é geralmente aquela pessoa que nos incomoda. Barbaridade como nos incomoda. Então, se tem alguém na nossa vida muito pertinho da gente que nos incomoda muito, que nos tira do sério, começa a olhar de uma outra maneira. Professor particular, mestre de uma matéria que eu ainda não aprendi. Por isso que a sabedoria divina colocou esse mestre bem pertinho de mim. Porque quando você sabe a matéria, o mestre não te incomoda. Nem precisa ter um professor particular, você já sabe. Então, se tem alguma coisa que te incomoda, se tem alguém que representa essa coisa que te incomoda muito pertinho de você, não se revolte, abençoe. Abençoe. Porque a hora que você aprender, aquilo desaparece. Quem diz isso não sou eu, é André Luiz. André Luiz, naquele livro Lições da Vida, ele fala assim: lição não aprendida é lição repetida. Nunca mais esqueci isso. E se a gente observar bem na vida da gente, dito e feito. Você não aprendeu? Vai fazer de novo. Você não aprendeu a tabuada dos 9? Você vai aprender de novo, você vai estudar de novo. Então, se você não aprendeu aquilo não sai da tua vida. Quando você supera, pronto, não precisa mais de professor particular. A vida se encarrega. A vida se encarrega. Então, a gente vai aprendendo assim, ó, no dia a dia, com as pessoas. Então, vamos procurar assim, observar bem o que as pessoas com quem a gente se relaciona, dentro de casa, no trabalho, né? O que nos incomoda? É claro que nós também somos mestres para os outros. A gente tem mestre, mas a gente também é mestre. Então, por isso que a gente precisa ser mestre do bem. Um mestre capacitado, não um mestre revoltado. Porque muitas vezes a pessoa é mestre, mas ele é um mestre revoltado. É aquele que faz o contrário do que deveria fazer, entenderam? Então a gente tem que ter essa consciência, esse olhar. Porque, na verdade, a gente muitas vezes passa anos e anos sofrendo as mesmas coisas. Quer dizer, sai dali, tem um problema no trabalho. Sai do trabalho, vai para o trabalho, começa a ter o mesmo problema naquele outro trabalho. O professor é diferente, mas a matéria é a mesma. É muito comum isso. Então, se isso está acontecendo, começa a fazer essa auto-observação. O que está pegando aqui dentro? Por que eu ainda não consegui? Aí lembra do André Luiz, lição não aprendida, lição repetida. Se ela se repete, observem. Então são coisinhas assim que a doutrina espírita nos faz assim ter um olhar diferente. Sabe aquele olhar para o outro e ver no outro aquilo que Jesus nos ensinou, que o Evangelho nos ensina? O outro é nosso irmão. Aí, para fechar, aquele grande conhecimento que o Espiritismo também nos proporciona, que somos herdeiros de Deus, somos deuses. Quando Jesus falava, vós sois deuses e podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Olha, Jesus não era mentiroso. No futuro. Pode ser até no presente. Agora? Pode ser. Tudo depende de você. Quem faz o nosso tempo somos nós mesmos. Né? Nós estamos, assim,
perdendo muitas vezes a oportunidade na vida, por nos esquecermos dessas coisinhas simples, que a gente escuta todo dia no centro espírita, que a gente lê no Evangelho, mas não, sabe, quando não entra. Então essas coisas simples é que fazem a diferença na nossa vida. Quando a gente fala assim, puxa vida, vós sois Deus, mas será que eu sou Deus? Por que que Jesus falava isso? Porque a nossa essência é divina. Por que que a gente faz, por exemplo, esse voltar para dentro de nós mesmos? Por que que Jesus ia lá no deserto, ia lá no monte para meditar? Porque ele ia buscar também essa essência, para que ele aguentasse tudo aquilo que ele tinha que passar. Esse ensinamento de voltar-se para dentro de si mesmo, buscar aqui dentro a essência. Quando a gente fala aqui dentro, não é do corpo físico, aqui dentro do eu. Aquele eu que não morre, aquele eu que você é, que é essa alma, esse espírito, esse ser imortal que você é. Então, se eu sei que eu sou um ser imortal, que eu sou filho de Deus, sou herdeiro de Deus, por que que eu sofro? Por que que eu me desespero? Por que que a gente se desespera? Por ignorância. Nós nos desesperamos por ignorância. Quando eu falo ignorância, não é naquele sentido pejorativo, assim, é burro. Não é isso. É porque nós ainda ignoramos o que realmente somos. Nós ainda não acreditamos que podemos ser isso que Jesus falava. Porque a hora que a gente incorporar esse conhecimento, a nossa vida muda. E, consequentemente, o nosso planeta muda. E como é que a gente chega lá? Aos poucos. Não vai fazer assim, ó. Você não vai ficar bonzinho de uma hora para outra. É o todo dia. É esse olhar. É esse olhar de aprendizado que a gente precisa ter todos os dias com todas as pessoas. E, principalmente, conosco mesmos. Eu espero, tocou o sino, eu espero que eu possa ter contribuído com alguma coisa a mais, né? Que eu falei assim, do meu coração, aquilo que eu sinto como necessidade pessoal, né? E toda essa gratidão que eu tenho por ter nascido num lar espírita e ser espírita. Eu tenho assim, comigo, eu fui criada dentro do Allan Kardec, porque meus pais moravam vizinhos, 2 quarteirões do Kardec. Né? Então, eu desde a evangelização, eu comecei no Kardec. Depois, quando eu comecei a sentir os primeiros sintomas de mediunidade, eu trabalhava à noite, eu dava aula à noite, então o único dia que eu não dava aula era de sexta-feira. E o único trabalho que tinha desenvolvimento na sexta-feira era no Consolador com o nosso mestre lá, o Paulo de Castro. Então, por isso que eu aí continuei, né, segui a minha mediunidade com o Paulo de Castro. Mas até hoje, eu estou com 60, eu vou fazer 69 em junho. Eu passo em frente ao Kardec e eu abençoo. Abençoo porque ele teve e tem. Hoje eu falo assim, eu moro na rua do Kardec, né? Eu moro pertinho do Kardec, também dá para ir a pé da minha casa. Eu falo assim, eu abençoo aquela casa. Vou contar uma historinha para vocês. Quando eu estudava no Instituto de Educação Monsenhor Gonçalves, eu deveria ter uns 10 anos, mais ou menos, está na 5ª série. E eu ia a pé, porque eu morava perto, eu ia a pé. Eu estava vindo lá com uma outra menina que era vizinha minha. Quando nós estávamos chegando no Kardec, ela falou assim, não, aqui eu não passo. Em frente a esse negócio aí eu não passo, porque minha mãe falou que aí mora o demônio. Eu falei, como é que é? Ela falou, minha mãe falou que isso aí é um centro espírita, aí mora o demônio, que não é para passar aqui em frente. Então ela atravessou a rua e eu, claro, continuei e passei, porque eu falei, não é possível, né? Que ainda existe, isso nunca mais eu esqueci, isso já faz o quê? Mais de 50 anos. Hã? Quase 59 anos. Então eu falo assim, só que essa pessoa hoje é espírita, viu? Depois de muitos anos a gente se reencontrou, ela é espírita. Então eu falo assim, viu como é que as coisas mudam?
nós também podemos mudar e vamos mudar, com a graça de Deus. Muita paz. Obrigado, Maria Lúcia. Nada, bem. Nós agradecemos. E